Números 5. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver um fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Os israelitas assim fizeram, e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote, como oferta de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada no jarro de barro, e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela, e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, enche a sua barriga e a impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições num documento, e depois as lavará na água amarga. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme, a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial, e a queimará sobre o altar. Depois disso, fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará, e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição, e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Fala pessoal, tudo bom? Vamos a alguns comentários desse capítulo, que é um capítulo polêmico. Talvez alguns de vocês, ao terem ouvido ou lido esse capítulo, pensem assim: caramba,
mas que palavra dura, difícil, né? Quanta dureza com relação à mulher pecadora, mas e o homem, se ele for infiel, se ele pecar, não pega nada para ele, né? E talvez a gente tenha dificuldade de entender esse texto à luz do seu contexto, porque enxergamos ele, né, como outros textos, à luz das nossas lentes de hoje. Porém, como eu sempre falo, a Bíblia ela não pode ser interpretada isoladamente, né? Uma parte da Bíblia não pode ser interpretada isoladamente. Ela precisa ser interpretada, compreendida, melhor dizendo, à luz do seu contexto e também à luz de todo o contexto da Bíblia, de todos os princípios bíblicos. Então aqui não há nenhuma apologia ao machismo, nenhuma apologia a achar que os pecados, os erros de uma mulher são mais graves do que os dos homens, nada disso. Mas Deus está aqui regulamentando as relações e o serviço no tabernáculo, né? Ele fala, por vezes, do serviço no tabernáculo, ele fala sobre a sacralidade daquele culto, daqueles elementos, mas também fala das relações, também fala sobre problemas reais que aconteciam ali. E ele dá diretrizes para lidar com aqueles problemas, né? A gente sabe que a revelação de Deus ela é progressiva. Aqui, que é o início da Bíblia, Deus se revela e revela a sua vontade até certo ponto. Porém, ao decorrer da Bíblia, a gente vai vendo Deus tornando mais clara a sua vontade para o homem, para o casamento, para todas as pessoas. Então, à luz desse contexto, certamente era um contexto machista, onde a mulher era vista como propriedade do homem, né? Deus vai falar de uma determinada forma. E por incrível que pareça, é para o próprio cuidado e bem da mulher, mesmo que você não tenha enxergado isso numa primeira leitura. E eu vou explicar parte por parte. Vamos lá. O início do capítulo fala o seguinte: ordene os israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Né? Então a gente primeiro lê esse texto e fica assim, caramba, está excluindo as pessoas só porque elas são doentes, coitadas delas. Só que naquela época e naquelas condições no deserto, eles não tinham condições de asepsia, de cuidados médicos como hoje nós temos. Então, manter aquelas pessoas no convívio da comunidade era expor toda a comunidade àquelas doenças contagiosas, aquele risco de contaminação por conta de alguma bactéria com aquele que teve contato com um defunto. Então, era uma maneira, né, de colocar essa pessoa em quarentena, fora do arraial, era uma maneira de preservar o todo. Tá? Era uma maneira de esperar o tempo para ver se aquela pessoa se recuperava e, enquanto isso, não estar prejudicando o todo, prejudicando toda a comunidade. Tá? Então, não é uma questão de acepção de pessoas, é uma questão de preservação da vida, que é o bem maior. É claro que isso, com o tempo, acabou, muitas das vezes, estigmatizando e trazendo uma série de questões sociais para a vida dessas pessoas que eram colocadas à parte. Porém, isso é uma outra questão. E nós vemos, através de Jesus, que Jesus ele foi ao encontro desses que estavam fora, esses que estavam assim rejeitados pela sociedade, que ainda mantinha, né, esse distanciamento dos leprosos, dos doentes. E Jesus ele dá dignidade, ele vê, ele ouve, ele percebe, ele cura, né? Então a questão aqui nunca foi fazer acepção, sempre foi preservar a vida, que é um bem maior, tá? Depois vai falar o seguinte, versículo 6, aliás: diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, repare bem, quando um homem ou uma mulher, aqui não está falando só de mulher, está falando de homens e mulheres, tá? Prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Então, está colocando aqui que todo dano que nós praticamos a outro, toda ofensa, todo prejuízo que causamos a outro, deve ser responsabilizado. E é uma ofensa perante o Senhor.
Nós não ofendemos a Deus apenas quando blasfemamos contra o nome dele, quando tratamos como qualquer coisa as coisas sagradas, quando não vamos aos cultos públicos, não, mas principalmente quando a gente não tem responsabilidade com o nosso próximo. Isso é uma ofensa gravíssima, né? E requer aqui uma restituição, requer aqui um reparo, né? Para que justiça seja feita, e Deus se agrada de justiça. Então nós vemos aqui homem e mulher com a mesma responsabilidade diante de Deus e diante uns dos outros. E por fim, queridos, essa parte mais polêmica do texto de número 5, que fala se uma mulher ela for acusada de adultério, né, como é que deve ser tratar essa mulher? Ela deve ser levada diante do sacerdote, e ali ela deve beber uma água amarga, ela deve oferecer uma oferta, e de alguma maneira, né, o pecado dela será evidente e ela será punida diante disso. Você imagina uma coisa: o que seria mais fácil? O marido levar essa mulher diante do sacerdote e ela passar por esse processo, por esse ritual, para diante de Deus se descobrir a sua responsabilidade, e aí sim ela ter a sua penalidade, né, por ter infringido a lei ali do casamento, por ter maculado, né, o leito matrimonial? Ou é mais fácil o homem tomar as suas próprias providências e de repente espancar essa mulher, atacar pedras nessa mulher, expor ela em público, como provavelmente era o mais fácil e comum naquela época? Estamos lidando com pessoas há milhares de anos atrás. Se hoje em dia nós vemos violência contra a mulher e machismo, imagina naquela época. Então, ainda que Deus não tenha trabalhado totalmente a compreensão desse povo nesse momento a respeito da igualdade, da dignidade de ambas as pessoas, Deus está aqui colocando um freio para que a mulher não fosse vítima de uma justiça por parte de seu marido e de uma violência extrema por parte de seu marido. Então, se ela tivesse culpa, quem iria revelar essa culpa era o próprio Deus, através de um ritual ministrado pelo sacerdote. Então, para você que pensa que essa mulher aqui estava sendo totalmente envergonhada e ultrajada de passar por esse ritual, é porque você não sabe o que essas pessoas estavam acostumadas a essa época. E Deus falar isso, dar essas ordens, é colocar um limite, colocar um freio nesse ímpeto de resolução dos próprios maridos, que muitas das vezes consideravam suas esposas como suas propriedades. Então ele não poderia fazer justiça do seu jeito, com as próprias mãos, por conta de um ciúme ou por conta de uma suspeita de infidelidade. Ele deveria levar ao sacerdote, este faria um ritual, e através desse ritual essa mulher seria absolvida da sua culpa, ou ela seria amaldiçoada, né, e sim, ela enfrentaria a vergonha por conta do seu erro, né? Então, essa prática aqui, ela está, na verdade, preservando a mulher, que era talvez o elo mais fraco, mais frágil, numa relação patriarcal daquela época, e está preservando ela de atos muito mais bárbaros. E cada vez Deus vai tornando mais clara a sua vontade, né? Vai se dando a conhecer mais, né? Mas Deus trata com cada civilização, com cada povo, na medida também da sua capacidade de compreensão. A gente não entende esses processos na história da humanidade, às vezes não entendemos nem os processos na nossa vida, a gente preferia que tudo se resolvesse de uma hora para outra, mas é bem provável que nós não estejamos prontos para essa resolução rápida, e nem a humanidade estava pronta para dar um salto de civilidade e humanidade. Então Deus trata com cada grupo, cada civilização, cada época de um jeito, a fim de que cada vez mais eles conheçam quem Deus é e a sua vontade. Tá bom? Então esse é o meu comentário, espero que tenha esclarecido para você, tenha te abençoado. Fiquem com Deus e até a próxima.